sentam-se abraçados, com o calor do Nordeste brasileiro. Desligar-se das paixões, desligar-se dos interesses imediatistas para mergulhar no mundo da emoção superior. Então, o moço rico, a samaritana, que lhe ofereceu a água viva, a mulher equivocada, que lhe apresentou um caminho de luz, Joana de Cusa, que tinha problemas com a família, Cusa, seu marido, era um homem ligado aos interesses humanos, perdulário, de vida difícil, descomprometido com a saúde do lar. E ela deu-lhe, e ele, Jesus, deu-lhe o alimento da coragem para superar a sua prova. E quantos outros Jesus atendeu no atendimento fraterno, individualmente. Os cristãos primitivos, quando terminavam as palestras, sempre se ofereciam para conversar com aqueles que queriam refletir um pouco mais ou queriam o abraço da amizade. Então, Jesus é o terapeuta divino. Ele seria, vamos dizer assim, o ponto maior do atendimento fraterno e a reflexão mais importante. Âmbito de ação. Onde é que a gente pode fazer o atendimento fraterno? Em qualquer lugar, no lar, com os nossos filhos, com o companheiro, com a companheira, com a família, na rua, num transporte coletivo. Em qualquer lugar, nós podemos exercitar o diálogo da amizade. Quando, nos problemas humanos, nas dificuldades de comportamento, viciações, perdas de entes queridos, o universo das dores humanas é imensa e todos nós somos exemplos, como mantendo o coração aberto, ouvindo com sabedoria, cuidados importantes para o atendimento organizado na casa espírita. Eu poderia perguntar, nesta casa tão amiga que agora aniversaria e que eu dou os meus parabéns, existe atividade de atendimento fraterno? Existe, não é? Então, está de parabéns, porque é uma atividade essencial na casa espírita. Um centro espírita deve ir gradativamente preenchendo o seu quadro de atividades essenciais. O estudo, a palestra pública, que, ao mesmo tempo que orienta, consola, esclarece, o atendimento fraterno, que é a terapia individual, o contato humano, a evangelização, o trabalho mediúnico para socorrer aqueles espíritos que estão no mundo espiritual sofrendo, o trabalho social, algum trabalho social. Então, o quadro das nossas atividades e possibilidades de ação no bem é muito vasto. Mas vamos aos cuidados importantes. Rapidamente, eu estou passando muito rapidamente, como se fosse uma panorâmica, para a gente ter tempo de conversar e dialogar. Cuidados importantes. Evite atitudes de confessionário. O atendimento fraterno não é uma atividade de confessionário. O que seria a atividade de confessionário? 2 aspectos. É aquela queixa interminável, aquele desfile interminável de problemas. E o atendente fraterno, ele deve saber, vamos dizer assim, moderar o ímpeto daquele que está lhe contando alguma coisa. Muitas vezes, a gente quer abrir a alma exageradamente, contar a intimidade, e às vezes isso não convém. Logo mais, aquela pessoa vai estar no centro espírita, incorpora-se no trabalho e aí sente vergonha daquilo que falou. Então, nós não podemos não confundir o atendimento fraterno com gabinete psicológico, não é psicanálise, não é um trabalho que se volta
para essa abertura total, o escancaramento total da nossa alma. Nem o atendente fraterno deve ter a curiosidade de tudo saber. Não. Eu já entendi o seu drama, o seu problema. Vamos conversar para ver se a gente delineia uma solução. Evitar as queixas. Às vezes são problemas familiares, problemas do relacionamento afetivo, e a gente, então, evitemos tomar preferências, e a gente não está ouvindo o outro, não é papel nosso. Essa atitude de estimular a queixa em um relato exagerado das intimidades da própria pessoa. Evitemos as promessas. Aqui se cura. Quem chegar, que fizer as coisas direitinho, vão receber o benefício da renovação e da cura. Então, nós sabemos que o Espiritismo é uma doutrina de esclarecimento. O processo é aberto à luta, ao trabalho de edificação de cada criatura. Nós oferecemos uma metodologia de apoio, e é a própria pessoa que se renova no esforço do trabalho do bem. É muito comum as pessoas virem ao centro espírita para depositar os seus problemas. Eu vou lá, deixo a minha angústia, deixo o meu obsessor, vou para casa e está tudo bem. Eu contraio novos problemas. Quando eu estiver precisando, segunda vez, eu lá apareço, torno a deixar minhas dificuldades e vou viver a minha vida descomprometido da transformação moral. Isso não funciona. Se alguém propor essa barganha, não entenda como uma casa séria. É alguma coisa que está beirando o campo da mistificação. Então, tenhamos cuidado. Cuidado com as revelações. Estou conversando com alguém, o atendente fraterno é muito tentado a dizer: eu estou sentindo, é uma presença espiritual. E aí vai envolvendo a pessoa naquele elan da curiosidade que desvia a conversação para um tema inadequado. Então, evitemos as revelações. E as pessoas, muitas vezes, vêm em busca dessas revelações. Tem muitos que dizem: me disseram que eu sou médium. Será que eu sou médium? A pessoa pode, o atendente fraterno pode dizer, filosoficamente, todos temos um pouco de sensibilidade mediúnica. Quanto a dizer se a senhora ou o senhor é um médium que está catalogado na expressão evidente e ostensiva da mediunidade, não sabemos, mas isso pouco importa. Vamos conversar sobre o que lhe trouxe efetivamente aqui. Outros dizem assim: me disseram que eu estou obsidiado, que tem um obsessor me perseguindo. O atendente fraterno dirá: olha, isso é um problema de sintonia. Se você acha que está obsidiado, já está na hora de desobsidiar. E aí fala com humor, tira a pessoa do problema, explica que o problema da obsessão é um problema da sintonia. Se a gente cultiva uma sintonia de pensamentos que atraiam o obsessor, ele virá. Se nós mudarmos a sintonia, passaremos a escutar, sentir e receber a influência do nosso anjo guardião, a influência dos bons espíritos. É só uma questão de mudar a faixa, mudar o range da nossa percepção espiritual. Então, o problema é saber dialogar otimista para que as pessoas saiam da casa espírita com desejo de voltar. É uma atividade sigilosa. Aliás, toda atividade que envolve a dor humana, o processo intimista da relação entre as pessoas, então, evitemos estar conversando. Aquilo é alguma coisa que foi confiada ao nosso coração afetuoso. Não deixemos que espíritos se comuniquem no atendimento fraterno, porque às vezes as pessoas vêm
sensibilizadas espiritualmente, às vezes nem é espírito. Às vezes é uma questão neurótica qualquer, é uma dificuldade emocional, a pessoa está condicionada a pensar que são espíritos, seja o que for, por favor, reaja, não há necessidade. E se insistir, aplica um passe. Todo atendente fraterno tem que saber aplicar passes na casa espírita, porque ele pode se envolver com uma necessidade dessa natureza. Mas vamos adiante, que é rápido. Algumas habilidades psicológicas são essenciais. Empatia. O atendente fraterno, aí já entramos no universo das escolhas. Quem é o atendimento da casa? Quem é o atendente fraterno que pode exercer essa atividade? Não é trabalho para iniciantes. Então, a Casa Espírita tem que procurar, no seu quadro, as pessoas que tenham melhor capacidade de doação, as pessoas que se relacionem bem, as pessoas que têm um bom conhecimento doutrinário, a uma pessoa que está integrada e que goste de gente, viu? Tem que gostar de gente. Porque tem pessoas que só gostam de bichinho. Tem pessoas que gostam mais de bicho do que de gente. A gente tem que gostar de bicho e tem que gostar de gente. Gostar de gente é uma condição essencial. Então, a gente vai receber a pessoa com amizade. A pessoa que chega à Casa Espírita precisa receber a presença de um atendente fraterno que tenha urbanidade, que receba com amizade, que esteja disposto, naqueles 20, 30 minutos, 25, de conversa fraterna, a caminhar um pouco com a pessoa. Eu estou aqui para lhe ouvir, receber com espírito de amizade. Então, o outro tem que sentir a impressão que encontrou um amigo. Se a gente não conseguir passar essa impressão, nós estamos com um trabalho o nosso trabalho pessoal. Então, dentre as questões que envolvem a condição para ser um atendente fraterno, está essa, da pessoa passar e demonstrar amizade, porque na correspondência a amizade vem do outro com relação a ele. Tem que ter um respeito muito grande pela criatura humana, a autenticidade. A pessoa tem que ser uma pessoa que tenha realmente uma boa capacidade de relacionamento. E uma condição fundamental do atendente fraterno é uma pessoa que esteja acostumada a resolver os seus próprios problemas. Uma pessoa que sabe se ajudar, sabe ajudar os outros. Então, fica aí um perfil para vocês encontrarem um atendimento fraterno. E aí, a proposta do serviço do atendimento é receber com amizade, demonstrar compaixão. Não aquela paixão de ter piedade, ter dó, mas com paixão, apaixonada pelo trabalho de ajudar, dedicada à compaixão da dedicação. Viu ali empatia? O que é empatia? Sentir aquilo que o outro está sentindo. Sentir dentro. Simpatia significa sentir com o outro. É como um sentimento que está tangenciando a sua própria realidade emocional. Na empatia, você praticamente mergulha na intimidade do outro para sentir profundamente as suas necessidades. Tudo isso a gente começa e vai desenvolvendo. Então, na compaixão, nós temos alguns aspectos que fazem parte da compaixão. Fraternidade. A fraternidade é uma coisa que nos remete, é uma faculdade que nos remete à paciência. Ouvir com paciência. Às vezes a pessoa é repetitiva, você deve ter alguns truques. Quando a pessoa começar a se repetir, você diz assim, isso eu já entendi, passemos adiante, vamos adiante. Então,
ter paciência, ser fraterno. É um irmão que vem até nós, atender com bondade. E depois de todo esse universo de expressões de amor fraterno, dar o esclarecimento que a pessoa necessita. Na hora do esclarecimento, é a doutrina espírita que é o parâmetro. Não podemos dizer assim, eu acho, olha, eu já vivi isso. Não, nós não podemos colocar os nossos exemplos. Eu acho que é assim. Não, não tem achismo no atendimento fraterno. É a doutrina espírita. Então, o esclarecimento é baseado na doutrina. Levar a pessoa à libertação. Libertação dos problemas. O que é a libertação? É encontrar a solução ou um caminho para superar as suas dificuldades. Por exemplo, isso decorre de uma necessidade de o atendente levar a pessoa a flexibilizar suas crenças. Uma pessoa, por exemplo, que crê no inferno e que perdeu um ente querido que não era muito bom, vai ficar desesperado. Então, como é que a gente vai flexibilizar aquelas crenças? Dizer que o inferno não existe, arrazoar com a pessoa, mostrar a misericórdia. Então, levá-lo à libertação. A equipe do atendimento fraterno. Na nossa casa, nós funcionamos, já vamos entrar no universo da nossa experiência pessoal. Na Mansão do Caminho, nós temos uma equipe. Cada equipe de atendimento fraterno tem um coordenador, um recepcionista, 1, 2 ou 3 atendentes fraternos. Lá nós somos uma casa muito grande. O nosso salão de palestras pegam 600 pessoas, às vezes enche, às vezes tem 200, 300. No atendimento fraterno, sempre deságua uma quantidade razoável de pessoas. Então, e os passistas. Então, é um trabalho de equipe. Nós montamos uma equipe, um grupo de trabalho. Então, é a equipe de trabalho do atendimento fraterno da terça-feira, da quarta. Então, numa casa pequena, a gente vai minimizar tudo isso e criar um núcleozinho pequeno que possa funcionar. A duração do atendimento fraterno são entrevistas de 20, 25 minutos. Não precisa mais do que isso. Não é uma sessão psicológica, não é o divã do psicanalista. É um trabalho de ajuda fraterna, de interatividade entre pessoas que realmente se buscam para se melhorarem. Vamos ver como é que funciona nesse esquema. Já estou chegando ao fim, depois a gente vai sentar e meus 2 companheiros de trabalho vão ficar à disposição para responder alguns questionamentos. Então, como é que funciona o atendimento fraterno? As pessoas chegam e são recebidas por um recepcionista. Ali está. Esse recepcionista anota nome, anota endereço e se é a primeira vez que a pessoa vem e se é a segunda vez. Dá uma mensagem, dá informação e depois nós fazemos, as pessoas chegam, a gente recebe numa sala para um atendimento em grupo. Vamos dizer que cheguem 5 pessoas que queiram atendimento fraterno, 10 pessoas que queiram. Então, a gente faz uma pequena reunião com todos eles. Vamos chamar de uma mini reunião doutrinária. A gente faz a prece, faz uma leitura, nós usamos Vida Feliz, mas tem outros livros, Minutos de Sabedoria, um livro muito conhecido, um livro muito antigo. Então, é um livro pequeno, Pão Nosso, a série de Emmanuel, de interpretação evangélica também
pode ser útil. Então, não é necessário que a gente fique preso conforme a cultura e o gosto da casa. Então, um pequeno livro, a prece de abertura, faz-se a leitura, interpreta-se minimamente a questão, não é uma grande interpretação, levando aqueles que estão ali a refletir. Aquilo é uma preparação para o que virá depois. Depois dessa interpretação, os passistas vão aplicar passes nas pessoas. Interessante, na nossa casa, apesar da cultura, da Câmara de Passe, a gente chegou à conclusão que todo lugar na casa espírita é um lugar que está saneado. E, para evitar muita movimentação, nós decidimos que é o passista que visita a pessoa que vem receber a ajuda. Então, onde ela está, onde ela ouviu a palestra, ali os passistas vão e aplicam passe um por um, individualmente. Terminou essa aplicação de passe, então se pergunta, aliás, o recepcionista já anotou quem deseja o diálogo fraterno, quem está precisando de uma conversa amiga, e a pessoa se inscreve. Vamos dizer, 20 vieram para aquela pequena palestra. Só 3, 4, 5, às vezes, no máximo, querem conversar, desabafar, tirar as suas dúvidas. Os outros receberam uma orientação, tomaram o seu passe e vão para casa. Então, daquela equipe, saem 2 atendentes fraternos para conversar com as pessoas. Enquanto isso, nós fazemos uma outra sessão, porque já outras pessoas chegaram para o atendimento fraterno, para aquele mesmo trabalho. Então, no amanhã, nós fazemos 2, 3 sessões. À tarde, nós fazemos 2, 3 sessões de atendimento fraterno. E assim se desenvolve o nosso trabalho. Vocês estão vendo aqui uma setinha para o lado de lá. É o que eu estou falando: atendimento em grupo, palestra doutrinária mínima, passes. As pessoas saem para a entrevista individual. Quando tem pessoas um pouco desequilibradas, crianças ruidosas na sala, alguma situação que vá perturbar o andamento do atendimento em grupo, a gente leva para um atendimento reservado em outra sala para atender especialmente um caso mais complexo, uma situação de maior, vamos dizer assim, cuidado, para não criar impedimentos no atendimento. Concluído isso, concluída a entrevista privativa individual, nós começamos uma nova sessão. E aí, uma coisa importante que eu deixei de dizer: no trabalho do atendimento fraterno, a gente não marca retorno. Isso é um trabalho da espontaneidade. Nada de dizer assim, volte aqui, você precisa tomar 10 passos para ficar bom. Não tem recomendações desse tipo. É a democracia da pessoa querer, gostar ou não gostar, voltar ou não voltar. É assim que nós funcionamos com a nossa proposta de atendimento fraterno. É muito importante na casa espírita isso, porque realmente as pessoas... Não há um trânsito de informações do atendimento fraterno para a reunião mediúnica da casa. É uma coisa que lá no Brasil, na nossa terra, era muito comum. Está diminuindo muito essa questão. No atendimento fraterno, a pessoa diagnostica um problema, aí manda para a reunião mediúnica uma ficha, e a ficha está lá o caso da pessoa, e aí já perde a privacidade da informação, já perde a qualidade do sigilo,
e fica aquela coisa do obsessor que estava no atendimento fraterno, vamos fazer desobsessão desse obsessor na sessão mediúnica. Às vezes isso acontece, mas é espontaneamente, porque a pessoa veio perturbada ou com dificuldades, veio por atendimento fraterno, voltou para a sua casa depois de atendida. Muitas vezes os espíritos retêm, os bons espíritos retêm os espíritos doentes e necessitados, e na reunião mediúnica os médiuns vão socorrer essas entidades sem que ninguém saiba. Às vezes a gente sabe quando atende um e que se depara com o espírito. Eu dirijo uma reunião mediúnica, eu dialogo com os espíritos, mas às vezes eu identifico. Olha, esse espírito tem relação com aquele problema. Às vezes os espíritos dizem, você não sabe quem é ele, você não sabe quem é ela. E aí dá algumas pistas para que a gente saiba quem é. Mas isso não foi provocado. Isso não foi um nome que foi para a sessão, para desvelar a vida de ninguém. É a espontaneidade do trabalho espiritual. Porque quem comanda o nosso trabalho é a espiritualidade superior. Então, aquelas fichas que diz que fulano tem isso, fulano tem aquilo, isso não há necessidade. Porque a cura é um processo pessoal. A renovação é um processo que depende do cuidado e do desejo sincero de se melhorar. É inevitável. Nós fomos criados por Deus para a saúde, para o equilíbrio, para a paz. E toda vez que a gente se esforça, se renova, a não ser os casos kármicos que todos nós precisamos passar, aquelas situações que são extremamente necessárias para a nossa reabilitação espiritual, elas não poderão ser solucionadas mercê da nossa vontade, porque está no cômputo de leis maiores que nós não podemos examinar. Às vezes a gente pensa assim, mas se Jesus curava, eu também posso curar. Tudo bem, Jesus curava, ele era o Senhor da vida, mas ele não desrespeitava as leis de causa e efeito, não. Muitos daqueles espíritos que estiveram doentes passando pelo seu caminho se candidataram para reencarnar e serem atendidas pelo Messias Nazareno, que os liberariam no momento exato do seu karma, das suas dificuldades existenciais. Então, em uma panorâmica muito rápida, nós diríamos que isso é o atendimento fraterno. O ajuste desse modelo para a realidade de cada um é problema de cada um. Ver a dinâmica da casa, a possibilidade, a cultura, tudo isso tem que ser levado em consideração. A gente faz a exposição porque a gente acha que é bom. Então, um abraço. Nós vamos agora responder perguntas.